the Gate 54. Olá, meu nome é Fabrício Kika e eu apresento De Fora Pra Dentro Especial Podcast. Venha comigo nesta viagem. Por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e obrigado. Cruzando a América do Sul de carona. Esse vídeo podcast conta com o patrocínio de ninguém. Ajude o nosso trabalho a continuar independente. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o nosso material em suas redes sociais. É uma grande ajuda para o desenvolvimento do nosso trabalho. Bom, começou a viagem propriamente dita. No começo de dezembro, eu me preparei para pegar minha primeira carona e realizar o primeiro trecho dessa viagem, que era de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, até a fronteira da Bolívia, Cuiabá, e depois consegui uma carona através desse meu amigo, que ele arrumaria uma carona de lá até La Paz. Bom, tudo transcorreu sem nenhum problema, nós combinamos, e a preparação dessa viagem era muito diferente do que é hoje. Primeiro, não havia internet. Até havia internet, mas não era disseminado, poucas pessoas tinham acesso à internet, eu não tinha acesso à internet, a faculdade não tinha acesso à internet. Então, o planejamento era um planejamento muito mais precário. E a maneira que eu encontrei para me planejar foi indo até Corumbá e conversando com alguns estrangeiros que estavam fazendo essa viagem, ou voltando ou indo, para pegar mais informações. Eu fui a Corumbá com esse meu amigo Fernando algumas semanas antes, voltei para Campo Grande. Nessa ida para Corumbá foi simplesmente para coletar informações. Outra coisa que essa viagem me ensinou muito foi a questão da organização dela, propriamente dita. Porque eu precisei me organizar de uma maneira que eu nunca tinha considerado. Eu tinha que planejar tudo relativo a essa viagem, eu tinha que planejar a quantidade de dinheiro que eu gastaria e como funcionaria. E, sobretudo, como eu não saberia exatamente o que aconteceria. Essa viagem eu tive que anotar tudo. Primeiro, pela questão do controle de dinheiro, e segundo, pela questão da minha tese, que eu talvez precisasse explicar, reportar na minha tese o que eu tinha feito para chegar até a Colômbia. Então, eu criei um hábito que eu só perdi recentemente, quase 20 anos depois, de anotar tudo que acontece nas viagens. Quanto gasta, como é feito e etc. E foi um processo que eu me mantive até hoje. Aí você tem o mapa, né, uma das poucas imagens que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, nos vídeos, nesse podcast, é o mapa da viagem inteira, como vocês podem dar uma olhada. É o mapa exatamente do trajeto da viagem que eu fiz, tá? Bom, como foi essa viagem? Eu encontrei o Fernando estava indo para Corumbá, e eu fui com ele na caminhonete dele. Ele foi com a família dele, não tinha vaga na caminhonete, eu fui na carroceria. E aí tenho até uma foto. E essa foto é uma foto que eu guardo com muito carinho, porque é uma foto dessa viagem, a gente indo para Corumbá, e eu estou vestindo a camisa do ELEA, do Encontro Latino de Estudantes de Arquitetura. Então essa é a ida para Corumbá. Chegando em Corumbá, ele me deixa na cidade, né, eu fico na cidade de Corumbá, e aí ele tinha me dito que um caminhoneiro chamado Eduardo me encontraria num determinado lugar às 5 horas da tarde. Eu falei, bom, tudo bem, vamos esperar, né? Então chegamos em Corumbá e ele me deixou
na cidade de Corumbá e eu fiquei rodeando, passeando pela cidade até dar 5 horas da tarde para pegar aí a carona que me levaria até La Paz. Bom, 5 horas, 6 horas, 7 horas, ninguém aparecia, o caminhoneiro não aparecia. Eu fui até um orelhão, liguei pro meu amigo, falei, cara, não apareceu aqui a carona, como é que a gente faz? Ele, não, eu falei com ele não vai hoje mais não, ele vai amanhã, vai sair amanhã de manhã. Você pode encontrar com ele no mesmo lugar, e aí amanhã, no dia seguinte, você pode encontrá-lo e ele vai te levar até La Paz. Eu falei, bom, tá bom. Bom, foi a minha primeira noite efetivamente viajando e eu imaginei, durante esse contato no telefone, que meu amigo Fernando fosse me convidar para dormir na casa dele. Mas não, ele não me convidou, ele simplesmente desligou o telefone e eu tive que me virar. E aquela noite, era uma noite quente, de verão, dormi ali nas belíssimas margens do Rio Paraguai, esperando amanhecer para pegar a carona até La Paz. Bom, no outro dia de manhã, de fato, aí sim apareceu essa pessoa, esse caminhoneiro. O nome dele era Leon. E me pegou num caminhão, um caminhão boiadeiro. Entramos no caminhão e aí começa a viagem. Passamos a fronteira, cruzamos a fronteira. Só que assim que nós cruzamos a fronteira, ele me deu a notícia de que ele não iria até La Paz, que ele iria apenas até Santa Cruz de la Sierra, que é assim, pouquíssimo, é uma distância muito menor, né? Não está nem perto, né, do que a gente imaginava, ou seja, seria uma outra parte que eu teria que resolver eu mesmo. Eu imaginei que eu conseguiria, mas não. Essa viagem que realmente não rolou. Eu ia apenas até Santa Cruz de la Sierra. E aí eu comecei a pensar na viabilidade dessa viagem. Eu não tinha dinheiro para voltar. E qual era o meu plano? O meu plano era muito simples, era chegar até a Colômbia, e na Colômbia eu receberia um dinheiro de um trabalho que eu tinha feito, que eu tinha terminado alguns dias antes da viagem, mas não tinha recebido ainda. Então o meu plano era chegar na Colômbia, pedir para que esse dinheiro fosse enviado para mim até a Colômbia, e eu voltaria de Bogotá até Lima e pegaria um ônibus de Lima até São Paulo. O plano era esse. O dinheiro que eu receberia pagaria a viagem de Lima, de ônibus de Lima até São Paulo. Então esse era o plano B. E aí o plano B funcionaria em qualquer outra hipótese. Por exemplo, se eu não conseguisse chegasse até La Paz, por exemplo, eu pegaria um ônibus de La Paz até Corumbá. Então eu tinha sempre esse plano, esse era o meu backup. Então, eu peguei a carona até Santa Cruz de la Sierra. Chegando em Santa Cruz de la Sierra, eu conversando com o Leon e perguntando para o Leon se haveria alguma outra possibilidade, né? E o Leon me disse que chegando em Santa Cruz de la Sierra, eu não teria problema para conseguir uma carona até Cochabamba. Eu falei, bom, tá bom, faz sentido, beleza. Fomos e chegamos sem nenhuma grande intercorrência, tudo tranquilo. Até então eu não tinha gastado nenhum centavo na viagem, apenas para comer. E aí nós chegamos em Santa Cruz de la Sierra. E em Santa Cruz de la Sierra ele me deixou... primeiro ele me mostrou a cidade, ele me dirigiu em volta da cidade, e depois ele me deixou na saída da cidade, num ponto de parada de caminhões, que era um lugar bom para eu pegar carona. Nesse um posto de gasolina, esse ponto de encontro, eu encontrei alguns mochileiros também, só que fazendo o caminho contrário, né, indo em direção ao Brasil. E eles me disseram que não era muito fácil arrumar carona não, mas que eles tinham arrumado.
Falei, tá bom, vou tentar. Bom, eu acabei dormindo nesse posto do lado de fora, porque não consegui carona. Fiquei esperando, falava com todos os caminhoneiros que saíam na direção para onde eu estava indo, para a direção de Cochabamba, e nenhum queria me dar, ou iam só alguns quilômetros, eu não consegui carona. Na manhã seguinte, eu ainda perguntando sobre a possibilidade de arrumar uma carona, eu já estava contemplando a ideia de voltar a Santa Cruz e pegar um ônibus até La Paz. E nesse processo de procurar e tentar e correr atrás, o Leon aparece novamente no posto. Ele falou, cara, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, não arrumei carona nenhuma. Ele, como não arrumou carona? Eu falei, não arrumei. O Leon era boliviano. Eu falei, não arrumei carona, tô aqui perguntando, pedindo, e ninguém, não consegui. Aí o Leon, não, vou arrumar isso pra você. Aí o Leon me colocou no carro, voltou para Santa Cruz de la Serra, e fomos num lugar que era uma distribuidora de grãos, que fazia viagens até La Paz. E aí perguntou, tal, falou, ó, arrumei não é até La Paz, mas é até Cochabamba. Você quer ir para Cochabamba? Eu falei, claro, Cochabamba era no caminho para La Paz. Eu falei, claro. Então entrei nesse caminhão graneleiro e fomos, eu e um senhor, um boliviano velhinho, fomos até Cochabamba. E o caminhão, assim, lotado, e aí começa a subida dos Andes. E essa subida não é uma subida fácil, a estrada até que era relativamente boa, mas o caminhão muito pesado, o caminhão ia a 20 km por hora, subindo a Cordilheira dos Andes. Para vocês terem uma ideia, Santa Cruz de la Serra, ela está a uma altitude não muito alta, mas altitude de 300, 400 metros acima do nível do mar. Cochabamba já é 2.500 metros acima do nível do mar. E é subida o tempo todo. E essa viagem demorou demais. Eu não tinha dormido bem as 2 noites anteriores, e nessa viagem eu apaguei no caminhão e acordei em Cochabamba. Só que o caminhão, ele não estava indo até a cidade, né? Ele estava parando fora da cidade, alguns quilômetros fora da cidade de Cochabamba. Então, ele me deixou fora da cidade, em Cochabamba, e eu tive que ir caminhando até a cidade. Não tinha ônibus, não tinha lotação, não tinha nada, e eu fui caminhando por essa paisagem rural de Cochabamba até chegar na cidade de Cochabamba. Chegando na cidade de Cochabamba, eu não tinha... É uma cidade grande, né? Cochabamba, aquela época tinha 400 mil habitantes. Eu já não estava me sentindo muito bem, porque já era uma cidade bem mais alta. Já não é mais uma cidade no nível do mar, é uma cidade 2.500 metros. Eu não conhecia nada da cidade, não tinha mapa. Então eu decidi pegar um ônibus até La Paz. E fui perguntando para as pessoas, né, aonde pegar e como fazer. E eu descobri um ônibus de mineiros, de pessoas que trabalhavam nas minas e que iria até, não até La Paz, mas até El Alto, que é uma cidade que fica do lado de La Paz. Na verdade mesmo, El Alto é porque fica acima de La Paz, né? La Paz fica mais ou menos a 3.500 metros acima do mar, e El Alto fica a 4.150 metros acima do nível do mar. Então eu peguei esse ônibus, um ônibus de linha de cidade normal, esse ônibus que vocês lembram da década de 90. Entrei no ônibus, o ônibus lotado. Eu tive sorte de conseguir sentado. E
Entrei no ônibus e o ônibus também, aí começa uma outra subida, né, essa mais íngreme, a estrada muito mais sinuosa, muito mais complicada. E aí eu entro no ônibus, né, e sento e vou, e eu passando mal de fome, eu tinha comido nada naquele dia e precisava comer alguma coisa. O ônibus vai subindo, 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 subindo. 1h30 de viagem, o ônibus para na beira da estrada e tinha uma senhora vendendo umas empanadas e um caldo de alguma coisa. Era a única coisa que tinha ali para comer, eu precisava comer alguma coisa, eu estava de olho na minha empanada, mas quando eu cheguei para comprar, ela já tinha vendido todas as empanadas, eu tomei um caldo espetacular. Um caldo, uma sopa de batata. Só que você não toma uma sopa de batata numa viagem de ônibus subindo os Andes a 4.000 metros de altitude, que você vai ficar doente. E foi o que aconteceu comigo. Eu subindo aquela pirambeira, com uma sopa no estômago, e curva para a direita, e curva fechada para a esquerda, e breca, e acelera, e para a direita, e para a esquerda, e para a esquerda, e olha a pirambeira. Eu comecei a ficar enjoado. Muito enjoado, mas muito enjoado. Mas, felizmente, consegui me controlar até chegar em El Alto. E o ônibus, ele parava, não no centro de El Alto, mas numa garagem de um ônibus mesmo. E dali também saía um ônibus para a fronteira com o Peru e até passando, até para Puno, que era a minha ideia original. Minha ideia original era pegar um ônibus na cidade de La Paz, que me levasse, que resolvesse a primeira parte da minha viagem, que era até a fronteira com o Peru, né? Passar ali e ir até a primeira cidade depois da fronteira do Peru, a primeira cidade relevante, que era Puno. Então, funcionou muito bem. Só que chegando nessa cidade, a hora que desci do ônibus, eu estava passando muito mal, e comecei a resolver o meu problema, desculpem, vomitando. Comecei a vomitar. Eu não parava. Só que a soma de você estar naquela situação e a altitude me fizeram ficar sem fôlego. Então eu comecei a ter um outro problema, eu comecei a ficar com falta de ar. Comecei a sentir as reações. Então, os bolivianos que estavam vendo a minha situação, alguns riam, mas a maioria deles preocupados, tentando me ajudar. E eles diziam: levanta e anda, vai andar, dá uma volta. E eu levantei para andar. Só que eu falei, cara, se eu andar, eu vou cair, porque eu tô muito mal. Então eu me escorei na parede, eu fui escorregando pela parede, até me sentar no chão. Imagino que eu estivesse pálido, sujo. E aí veio uma senhora boliviana. Eu não estava desacordado, mas a senhora boliviana chegou. Aquelas típicas senhoras bolivianas que vocês veem em filmes, né? Aquelas roupas tradicionais. Ela sentou do meu lado, começou a me dar tapas na cara. Falei, não, eu tô acordado, não tô dormindo, não. E ela pegou uma caneca com um chá. Dizem que é chá de coca, mas eu realmente não sei se era um chá marrom. Falou, toma. Mas toma de uma vez. Eu tomei de uma vez e, de fato, melhorei assim. Não fiquei 100%, mas eu melhorei na hora. Eu falei, opa, esse negócio realmente ele ajudou. Ele realmente me deu uma ajuda e eu melhorei na hora. Eu dei uma... Falei, bom, vou conseguir resolver essa parada. E sairia um ônibus, não de mineiros, mas de trabalhadores também, às 2h da manhã. Aquilo era noite já. Mas eu não sei exatamente que horas eram, mas era começo da noite. Eu falei, tranquilo, eu fico acordado aqui, dou uma volta, né, em La Paz, em El Alto, e pego o ônibus às 2h da manhã. E foi o que eu fiz. Deixei a minha mochila
no lugar lá onde vendia as passagens, no guichê, e fui dar uma volta. Aí eu peguei uma lotação, fui até La Paz, dei uma volta em La Paz à noite, depois voltei, dei uma volta em El Alto também. Nada para ver, não é uma cidade turística, mas é uma cidade muito pitoresca, né? Uma cidade muito diferente daquilo que a gente imagina. Eu estava com uma dificuldade grande para respirar, e na volta até essa garagem de ônibus, eu comecei a me sentir mal novamente. E aí eu cheguei para pegar minha mochila, peguei a mochila e tomei 2 Dramines. Não 2 Dramines. Dramines, para aqueles de vocês que não sabem, é um remédio de enjoo, mas o efeito colateral é que dá um sono danado. Eu falei, cara, tranquilo, eu tomo esse remédio aqui, esse ônibus vai parando, né, demoraria horas, uma viagem relativamente curta entre La Paz e Puno. Era uma viagem relativamente curta, mas como o ônibus vai parando, eu chegaria em Puno certamente de manhã. E na verdade não era em Puno. Esse ônibus nos levaria até a fronteira entre Bolívia e Peru, às margens do lago Titicaca, e depois lá eu trocaria de ônibus com o mesmo ticket e iria até o Peru. Faria a imigração e iria até a cidade de Puno. Então eu sabia que na fronteira eu teria que descer para trocar de ônibus. Tomei os 2 Dramin e entrei no ônibus, apaguei. Novamente não era um ônibus, esses ônibus bacanas, intermunicipais, era um ônibus de cidade mesmo, lotado novamente, e que chegaria às 8 horas da manhã na fronteira. Falei, bom, perfeito, durmo, apago, acordo na fronteira, cruzo a fronteira e vamos ver. E resolveria o primeiro terço dessa viagem. Bom, entrei no ônibus, tomei o Dramin, apaguei e acordei pela manhã com um soldado militar me acordando e mandando descer do ônibus. Falei, bom, cheguei na fronteira, estou na fronteira, ótimo. Eu não entendia o que ele falava comigo, ele só falava barrar, baixa, descer, imaginei que era para descer do ônibus. Peguei a minha mochila, desci do ônibus, desceram mais algumas pessoas, o ônibus fechou a porta e foi embora. Eu falei, cara, onde estou, né? Bom, eu estava sob efeito de Dramin, então eu não estava entendendo direito o que estava acontecendo, estava bem lerdo. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, eu perdi o ônibus. O ônibus não tinha chegado à fronteira. O ônibus tinha chegado na cidade de Copacabana. Copacabana é uma cidade boliviana que fica às margens do lago Titicaca. E ali o militar estava só fazendo uma inspeção, queria fazer umas perguntas, queria que eu descesse do ônibus para me perguntar alguma coisa, só isso, não era para baixar, e eu imaginei que a gente estava na fronteira para fazer a imigração. Eu não conhecia o lugar, e aí eu desci do ônibus e o ônibus foi embora. Continua a viagem. Eu entrei em pânico, falei, cara, perdi uma grana aqui, não sei onde eu tô, não sei como eu vou continuar essa viagem. E como vocês viram aí nas imagens, Copacabana é uma cidade extremamente pequena, e que ela, a avenida, essa rodovia, ela passa na parte de cima da cidade e ela desce, você desce as ruas, e as ruas chegam às margens do lago Titicaca. Então, eu perguntei onde eu estava, falaram Copacabana, eu sabia onde era Copacabana. Então eu descia a rua e cheguei até essa praia aí que vocês estão vendo, né, no lago Titicaca. Sentei num pequeno cais e falei, não sei o que eu vou fazer, vou descansar um pouco aqui, que eu estou exausto, vou dormir em algum lugar, talvez vá para um albergue, durmo uma noite aqui e continuar a viagem. Mas eu fiquei chateado, assim, uma grana, estava me sentindo super mal também com o remédio. Então, sentado no cais, vem uma mulher, é claramente uma gringa, senta do meu lado, fala, tudo bem? Em inglês, você fala inglês? Eu falo, mal.
Falava um pouco para manter uma conversa simples, eu conseguia, mas nada mais do que isso. Para dar uma ideia para vocês, alguns anos depois eu fui morar na Austrália e o meu nível de inglês, quando eu cheguei na Austrália, foi classificado como intermediário. Era o meu nível de inglês na época. Então sentei do lado, a mulher sentou do meu lado e começou a conversar comigo. Comecei a contar o que estava acontecendo. Ela, fica aqui comigo hoje e tal, porque eu não falo espanhol e eu tô sofrendo demais aqui, eu preciso de que alguém me ajude e eu estou com medo de viajar sozinho. Eu ouvi umas histórias e estou com medo de viajar sozinhas. Falei, não, mas eu tô indo por outro lado. Ela estava voltando de Machu Picchu. Eu falei, mas eu tô indo para Bogotá. Ela, não, passa o dia aqui comigo e tal, e amanhã a gente vê. Eu falei, tá bom. E eu falei, mas eu não tenho dinheiro, eu vou dormir aqui. Ela falou, não, fica lá no albergue, eu pago a cama pra você e tal. Eu tô no albergue e tal, um dormitório. Eu falei, tá bom. E assim, eu cheguei até Copacabana. E aí, a partir do dia seguinte, eu ia planejar o resto da minha viagem e talvez incluindo essa mulher. Essa mulher se chama Emília e ela era da Bélgica. E estava viajando sozinha, fazia algumas semanas e ainda tinha 3 semanas de viagem e não sabia exatamente o que fazer. E aí eu passei esse dia com ela e aí a gente planejou o resto da viagem. E aí o resto da viagem fica para o próximo episódio. Cruzando a América do Sul de carona. Fim do episódio. Deixe seu like, se inscreva no canal, faça o seu comentário e marque o sininho de notificação. Fique ligado nessa playlist que o próximo episódio começa na sequência.